Olá, muito boa noite a você que nos acompanha nessa noite de 31 de junho de 2022. Estamos aqui para o lançamento, de um segundo livro do autor Bruno Cruz. Bruno Cruz, que nos acompanha aí, já tem uma produção literária, também uma produção como ilustrador e inúmeras atividades que o Bruno faz. E estamos hoje para o lançamento do seu segundo livro, intitulado A Incomensurabilidade da Existência. Eu, que vos falo agora, sou o Renato Fernandes Caetano, produtor cultural, professor da Faculdade Católica de Rondônia, e atuo também no meio cultural, com produções, com pesquisas, e já temos também algumas publicações de livros, inclusive com participação do Bruno como ilustrador, como o livro Cabeça de Cuia e A Mãe da Seringueira, A Mãe da Seringueira e a Onça, e outros projetos que fazemos conjuntamente através do coletivo Vozes e Encantos Amazônicos. Coletivo este que eu integro juntamente com o Bruno Cruz, que está aqui conosco, com a Eva da Silva Alves e com José Maico Farias Amin. Integramos esse coletivo Vozes e Encantos Amazônicos e estamos fazendo hoje, através deste canal, a transmissão desta live de lançamento do livro A Incomensurabilidade da Existência. Este livro, recebeu recursos da Lei Aldir Blanc através do edital número 33, 2021, Seja o Céu Codec, segunda edição Alejandro Bedotti, que é prêmio, um prêmio que o Bruno recebeu para pesquisas artísticas e expressões culturais, especificamente no eixo 4, pesquisas artísticas, na categoria J, pesquisas de obras artísticas experimental, textual, desenho, fotografia ou gravura. E o Bruno resolveu juntar tudo isso no seu livro. O livro que estamos lançando hoje, do Bruno Cruz, traz todo esse processo de inúmeros aspectos aí da produção artística, da poesia, mesclando com a produção de obras de artes feita pelo Bruno. Lembrando que esse material que o Bruno está apresentando nunca foi transmitido através de nenhum canal, nunca é um material totalmente inédito que ele está lançando, então, hoje, esta obra. Então, agradecemos aí o registro do Fomento, que através da Lei Aldir Blanc, da Seja o Céu, que é a nossa superintendência de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Rondônia, o Governo do Estado de Rondônia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal Brasileiro, que deram aí, então, esse apoio, esse recurso, esse prêmio, para que o Bruno conseguisse desenvolver essa pesquisa, conseguisse produzir as obras que ilustram esta belíssima obra que veremos hoje. Então, estou aqui na companhia do Bruno Cruz, ele é filósofo de formação, e há muito tempo ele vem aí de forma solitária produzindo as suas obras. E também na parte das artes plásticas, do audiovisual, da música underground, que o Bruno gosta muito, da parte aí também da sua produção poética, e com isso o Bruno tem participado de projetos sociais, projetos culturais, projetos literários e, ultimamente, integrando aí o coletivo Vozes e Encantos Amazônicos e também proprietário da Monocromática Produções, tem atuado bastante com produções, levando aí ao público rondoniense, ao público brasileiro, trabalhos voltados aí para essa difusão da cultura, da arte, e é nessa noite, nesse sentido, que a gente está com o Bruno Cruz, muito felizes por estarmos lançando esta obra com ele. Nos acompanha na live de hoje a professora doutora Auxiliadora dos Santos Pinto, professora doutora em Literaturas de Língua Portuguesa, pela Unesp, campus São José do Rio Preto, São Paulo. Ela é mestra em Linguística pela Universidade Federal de Rondônia, campus Guajará-Mirim, e graduada em Letras e Administração de Empresas, ambos pela Universidade Federal de Rondônia. Atualmente, a professora auxiliadora é professora adjunta na Universidade Federal de Rondônia, campus Guajará-Mirim, e tem as suas pesquisas aí também voltadas para a questão da linguagem, da história, da memória, cultura, identidade, de maneira especial da literatura amazônica. E aí, por isso, a gente convida a professora auxiliadora, que conhece o Bruno também, já fizemos alguns trabalhos conjuntos, e ela topou esse desafio de estar conosco hoje, para falar um pouco da obra, da produção do Bruno, como convidada aí que teve acesso, à primeira mão à obra do Bruno, e que
em breve, todos vocês que nos acompanham na live de hoje, que nos acompanharão, né, em outros momentos, terão acesso também aí a adquirir com o autor Bruno Cruz. Nos acompanha também na live de hoje a Nilara Lima, que é intérprete de Libras, está conosco aí para garantir, né, essa acessibilidade linguística aos não ouvintes. Então, agradecemos e registramos a presença da Nilara. E agora eu passo, né, a palavra ao Bruno Cruz para fazer as suas primeiras palavras, o seu primeiro boa noite, e em seguida para a professora auxiliadora. Bruno Cruz, né, cumprimente aí o seu público que está lhe acompanhando nessa noite de lançamento. Olá, boa noite a todos presentes, todos que estão acompanhando mais esse lançamento, né, literário. Eu tive o prazer de ter um outro lançamento presencial, dessa vez em live, e a incomensurabilidade, né, dessa existência, ela é uma obra poética com resquícios de muitas memórias. Então, eu consegui, né, com um fomento, produzir essa obra que já estava resguardada há muito tempo. E ela seguia com poesias, com desenhos, com fotografias, até mesmo com cartas que foram direcionados ao meu trabalho, que eu fiz uma homenagem também. Um pouquinho mais para frente eu vou fazer um comentário sobre essa homenagem. E eu agradeço, a priori eu agradeço a participação de todos. Eu espero que vocês gostem novamente desse lançamento, né? Porque houve já um lançamento de uma obra poética que eu trabalhei muito, como o Renato já mencionou, de maneira underground, para poder executar esse projeto. E desta vez, novamente, eu posso dar um segmento com a poética. Eu vou acabar falando um pouco mais da poética também. Eu espero que todos apreciem essa obra. Eu espero que as pessoas vão... Quem teve contato com a poética arte do desprezo, já comecei a falar sobre ela, vai ter um pouquinho de lembrança, assim, do segmento poético, das artes, essa coisa mais extrema de poesia parnasiana mesmo, essa coisa mais perfeccionista, né? Eu gosto muito. Entretanto, na incomensurabilidade da existência, eu acabei mesclando um pouquinho, tentando deixar a poesia um pouco mais suave, né? E por isso eu espero que todos apreciem, espero que todos possam acompanhar. Muito bem, Bruno. Obrigado aí pelas palavras iniciais, né? Lembrando de fato a poética, a arte do desprezo, a sua primeira obra, né? Que agora ganha aí mais uma companhia, que é justamente essa nova obra que lançamos hoje. Teremos a oportunidade ao longo dessa live de apreciar um pouco as imagens da obra, né? Um pouco das poesias. E aí contamos com a professora auxiliadora, né? Que fará esse processo de análise, de primeira impressão que ela teve, né? Da leitura, do estudo da obra. Então, professora auxiliadora, né, passo a palavra para a senhora dar as boas-vindas aí ao público que nos acompanha na noite de hoje. Então, boa noite a todos que nos acompanham, boa noite especial aos componentes do coletivo Vozes e Encantos Amazônicos e também aos alunos do curso de Letras do campus de Guajará-Mirim. Eu sou professora auxiliadora dos Santos Pinto, o Renato já me apresentou, eu trabalho na Universidade Federal de Rondônia, no campus de Guajará-Mirim, e gostaria de dizer que me sinto privilegiada por ter tido a oportunidade de ter o contato com esta belíssima obra. O Bruno já falou, né, que é um pouco de poesia, é um pouco de pintura, são fragmentos de cartas, são memórias. Então, assim, ler esta obra foi um deleite. E eu espero que em breve a gente possa ter a oportunidade de participar de um lançamento presencial e de comprar este livro, porque eu imagino a beleza, né? Só
olhar o PDF, eu já desejei tê-lo em minhas mãos. Então, vamos ter certeza, né, que esta live será maravilhosa. E eu não fiz uma análise da obra do Bruno, porque fazer uma análise ela requer um tempo maior, né? Na verdade, eu fiz uma leitura e falarei sobre minhas impressões sobre a obra. Mas quem sabe futuramente ela será um objeto de análise, sim, porque tem muitos elementos interessantes aqui, tanto da poesia como das outras artes. Então, muito obrigada, Bruno, por me convidar para participar deste momento lindo. Obrigada, Renato, obrigada, Niuara, que está aí, e a todos que nos ouvem. Obrigado, professora auxiliadora. De fato, né, esse primeiro contato, né, a gente quer ouvir da senhora justamente na noite de hoje essas primeiras impressões, né, porque de fato é uma obra densa aí do Bruno que a gente vai estar acompanhando e com certeza, quando ela estiver em mãos, né, com certeza dará aí um peso maior para a gente fazer esse estudo, apreciar as obras de artes que lá aparecem, as pinturas, as memórias, as cartas, né, trechos de carta que o Bruno traz nessa obra. Então agora eu convido o Bruno, né, para falar um pouco desse processo de produção, né, como foi a escolha dos poemas, quando que ele escreveu esses poemas, né, falar um pouco de alguns aspectos aí do processo de produção da obra. Bruno, é contigo agora. Olá, novamente. Agora fazer um breve comentário, assim, porque, além do mais, eu espero que seja uma surpresa para todo mundo. A gente não vai colocar toda a obra, assim. Eu quero ver surpresa dos leitores, né, ao acompanhar esse novo projeto, essa obra, né? Que quem tem uma particularidade comigo conhece que tem muitas obras que está lá estagnado há muito tempo e não sai da gaveta, né? É um desejo que eu sempre tive, consegui, e espero também, né, já descrevendo sobre essa emoção, essa coisa tão bacana, que todos possam também, né, lançar os seus trabalhos, publicar a sua música, o seu livro, a sua peça. Tem muita coisa que a gente guarda e não publica, né? Então, vamos aproveitar essas oportunidades. A incomensurabilidade da existência, ela tem um resquício, como eu havia comentado, da Poética Arte do Desprezo, que foi a minha primeira obra publicada. E ela traz, na realidade, o que eu não consegui publicar, eu acabei conseguindo agora, né? E a própria capa, com essa elucidação, essa coisa misteriosa das nuvens, do cinza, que eu gosto muito, né? Que todos, quem acompanha meu trabalho sabe que eu gosto do preto e branco, né? Até mesmo do monocromático. E na contracapa também percebe-se, por exemplo, essas flores, né? Elas também é um processo bem interessante, poético. Eu acredito que eu posso usar essa palavra poética nesse tipo de registro, que essas flores elas estavam guardadas há muito tempo, né? Elas não foram simplesmente escaneadas, elas passaram por um processo. Eu acho bem interessante. E elas vão surgir também no conteúdo do livro, numa parte, numa outra, junto com fotografias, com desenhos, com partes de outros versos. Renato está passando agora, por exemplo, aqui, Renato, nós temos, além dos versos, não sei se o público está familiarizado, né? Mas outrora a gente chamava de zine. Zine era uma espécie de jornalzinho poético também, aquela coisa artística. E esses pedaços de recortes que também estão aparecendo, né, que eu vou perceber no livro, é de um zine que, infelizmente agora, né, está sendo publicado. E eu acabei recortando essas partes que seria recorte do recorte. Seria um zine também com essa particularidade mais dark, essa coisa mais gótico, mais
mais poético, com essa coisa da arte cemiterial, assim, que eu acho bem interessante, né? Eu gosto muito particularmente, desse tipo de trabalho. E não tive a oportunidade de publicar, né? E com esses recortes ela entrou nessa incomensurabilidade, né, poética, vamos dizer assim, dessa obra. Um segundo, Renato, por exemplo, essa é uma arte que foi feita especialmente para Não, volta, Renato, o primeiro livro. Essa arte também foi feita especialmente para o livro. Essas obras, a gente olha assim, parece até figurinhas, né, obras pequenas. Essa obra é em tamanho A3, é grande. Na realidade, todas as obras, elas existem, né? Eu tenho todas elas guardadas no acervo, que futuramente eu posso estar fazendo uma exposição, um outro lançamento dessa obra literária, né? Dessa obra poética, e também, quem sabe, uma exposição de artes com as artes do livro também, que seria bem bacana. Já estou imaginando aqui, sabe, esse momento interessantíssimo, artístico, interessantíssimo, né? Pode passar, Renato, eu gostaria de ver outro tipo de registro que não fosse recorte, além das artes, frases em latim também que eu uso bastante, figuras monocromáticas, distorcidas, abstratas, eu coloquei tudo isso junto. Pode passar, Renato. Vasos, eu gosto muito de flores, a natureza, acho bem interessante, ela tem um mistério muito grande. Preto e branco também eu consegui reutilizar com as flores. Eu tinha que ter colocado isso numa obra. E na poética, a arte do desprezo não foi ilustrado, né? Tem esse detalhe. Aí, esse eu consegui colocar com muito mais ênfase esses detalhes, esses pequenos detalhes artísticos, né? Pode passar, Renato. O segundo, essa obra, por exemplo, a obra também não publicada, que eu acho bem interessante, que aí eu já trabalho com aquarela, né? Eu trabalho em A3, em um trabalho aquarela que eu tenho uma coleção, uma pequena coleção de trabalhos aquarelas que também não foram divulgados. Aí acabei conseguindo aí colocar pelo menos uns 2 trabalhos diversificados nessa obra poética, né? E tem alguma fotografia? Pode passar, Renato. Essa obra também é interessantíssima, que eu usei o gênero no detalhe que eu chamo de arte cemiterial, né? Eu tenho uma coleção de arte cemiterial também, que eu espero fazer uma exposição em breve. Esse também é resquício desse antigo zine que não foi publicado, né? E esse zine, ele tinha os recortes, a gente, na gramática se chama de facsímile, né? Esses recortes do que eu escrevi como versos, né? Que agora estão nessa obra. Eu acho isso bem interessante. Então, eu fiz uma mistura entre aquilo que foi escrito, manuscrito, perdão, com facsímile e publicado numa obra. Agora eu cheguei na parte, eu gostaria de deixar uma pausa pequena aqui, que seria também uma homenagem que eu comentei, que era uma carta, né, poética, é uma poesia de uma pessoa muito querida que não está mais entre nós, né, mas que eu acabei e falei, não, eu vou eternizá-lo também, né. Eu gostaria que esses versos ecoassem. E mesmo ele não estando presente, né, eu acredito que estamos juntos agora poeticamente, né. Espero que onde ele estiver esteja olhando por todos nós e aqui ecoando essa poesia, né. Acho bastante interessante. Pode passar, Ana. Além dos versos e dos recortes, das artes, dessa homenagem, eu utilizei também trechos de pensamentos, né. Tentar reutilizar poeticamente. Aí deixou algo bem interessante, assim, na produção gráfica, né, eu acho bem interessante, que aí mesclou junto com esses recortes, também esses pensamentos que iriam para uma obra futura, né.
Em seguida, o segundo livro, ele vai dar uma continuidade com as artes e com versos que eu misturei também, né, sonetos, pensamentos e também alguns versos que ele quebrei um pouco da regra, assim, que eu gostei, que eu mantive na poética arte do desprezo. Aí na incomensurabilidade da existência eu acabei quebrando um pouquinho, assim. Alguns versos eles fogem do comum. Entretanto, os que eu mais utilizo são esses sonetos, né? As métricas, os quartetos e tercetos, eu acho muito interessante. Eu acho que dá um poder poético, né? Dá algo assim tão inspirador, ao menos para as produções que eu tento demonstrar para todos. E agora que eu não sei se eu não tinha visto ainda, agora apareceu fotografia, eu também estou aí, né, descobrindo essa coisa da fotografia, essa arte, que também é uma grande arte, que muita gente está divulgando. Eu acabei aproveitando, né? Quem sabe um dia eu possa fazer uma publicação. Na realidade, há planos, né, para uma publicação de uma revista de arte fotográfica, de publicações também que não foram divulgados, né? Nem todos eu consegui colocar nessa produção. Um segundo, Renato, eu havia não, na flor mesmo. Eu havia falado no começo dessa flor, ela aparece na capa, né? Tem alguns segredinhos assim que eu tô acabando falando aqui. Na poética, ela tem os segredos poéticos ali, eu evito, né, expor, que eu acredito que o leitor ele vai descobrindo, né? E eu não sei se eu acredito que os mais velhos se recordam, né, dessa coisa das cartas, acho que a Auxiliadora aí, a Auxiliadora se lembra das cartinhas que a gente colocava umas flores dentro do livro. Aí essas flores, ela seca, né? Aí você dava de presente, porque ela fica lá muito tempo. E eu tinha guardado mais ou menos uns 2 anos dentro de alguns livros antigos. Aí os da velha guarda, assim, gostam dessa coisa poética, né, dessa lembrança. E essas flores, ao menos umas 2, 3 que aparecem na obra, elas são desse momento aí de guardar as flores, de presentear alguém no futuro, né. Acabei que não presenteando, mas publicando junto com a poesia, que eu acredito que fica muito suave, fica aquela coisa muito tranquila. Ela dá uma tonalidade também, mesmo que o trabalho seja em preto e branco, seja aquela coisa um pouco pesada, né, alguém fala assim: "Ah, os versos são pesados", mas as flores, ela dão essa suavidade que eu gosto muito, principalmente nos meus trabalhos. E então, gente, eu acredito que é isso, né, por enquanto é isso, falando-se da produção dessa obra que mistura fotografia, recortes, né, artes em preto e branco, artes coloridas, teste de rocha, né, alguns em aquarela, eu gosto muito dessa obra, nunca foi publicada, mas é interessantíssimo. Essas fotografias naturais também, junto com essa poesia, né, com esses poemas, né, eu gosto dessa coisa parnasiana, mais métrica, mais exagerada. E espero aí, novamente, né, espero que todos gostem dessa obra. Ela vai estar em formato físico, tá? Nós estamos só fazendo um lançamento, gente. Então, eu sei que eu já fui comunicado ali, já algumas pessoas já chegaram para mim. Você precisa. Eu quero esse livro, eu quero essa obra. Então, a própria Auxiliadora quer uma obra, né? Físico, porque nós somos. Por isso que eu comentei sobre a Auxiliadora. Eu gosto muito do livrozinho na estante, né? Dessa memória. Eu tenho muitas cartas. Muitos que a gente se comunicava antes com cartas, né? Acho super interessante. E eu acabei trazendo isso, eu espero que todos gostem, né. E outra coisa, né, esse trabalho já é o segundo, mas na próxima tem um terceiro, um quarto, eu tenho bastante material aí para a gente estar trabalhando, com parceria com Vozes e Encantos, com parceria com outras produções também. Não só poético, mas pode ser musical, teremos bastante coisa, bastantes lançamentos.
Muito bem, Bruno. Obrigado aí pelas palavras, pelas considerações, a apresentação geral aí da obra. Já ficamos aí com mais gosto de ler a obra, né? E a gente passou rapidamente as imagens aí, em alguns momentos a gente até pulava assim, para poder deixar também esse mistério, né, para você que nos acompanha depois, como o Bruno finalizou, de adquirir aí a obra física, né, que estará disponível muito em breve com o Bruno Cruz. E com certeza, né, a gente vai fazer também, como ele fez na primeira, um evento presencial, mostrando tantas obras de arte como, né, noite de autógrafo, um momento de autógrafo, para partilharmos conjuntamente e apreciar, né, essa produção. Agora, então, passo para a professora auxiliadora, né, para fazer as suas considerações, as suas impressões sobre a obra, e pelo que ela já nos disse antes aqui nos bastidores, já tem aí um poema preferido. Então, professora auxiliadora, passo a palavra para a senhora agora, tá bom? Então, quanto à responsabilidade, né? Vocês que apreciaram aí as páginas do livro, já percebem que não é fácil falar sobre o livro, porque é uma obra que ela não é só uma obra poética, né? Ela é uma obra que mostra a literatura e a relação da literatura com as outras artes, principalmente com a pintura, né? Então, o Bruno, um artista plástico, um poeta, um filósofo, que traz para nós a incomensurabilidade da existência. Então, desde o princípio, mostrando que a obra ela faz uma oposição ao materialismo e ela enfatiza essa questão do existencialismo numa complexidade para o leitor, e, ao mesmo tempo que há versos pesados, há também uma singeleza, principalmente quando esses versos eles estão ali numa multimodalidade, né, geralmente representados numa página onde há a flor, onde há a aquarela. Então, ao mesmo tempo que o Bruno ele traz essa questão clássica, ele traz também essa questão contemporânea. E aí é disso que eu quero, sobre isso que eu quero começar a falar. Mas o que me chamou muita atenção na obra do Bruno é que eu li a primeira obra e achei muito parecida com a obra de Augusto dos Anjos. Eu falava, você tem um estilo de Augusto dos Anjos. E aí, quem conhece a obra de Augusto dos Anjos sabe que ele não se encaixa num único padrão. Então, o Bruno é assim, para mim ele não tem padrão. Ao mesmo tempo que ele é clássico, ele também é contemporâneo. Ao mesmo tempo que ele marca a poesia com a forma, né, trazida ali nos sonetos ou nos versos medidos, ele também tem poemas em formas contemporâneas, em formas parnasianas, em formas simbolistas, né? Então, assim, não há uma estética onde eu pudesse enquadrar a obra do Bruno. E aí eu fui lendo e, assim, tendo cada vez mais a certeza que ele é multi, que ele é eclético. E, principalmente nessa obra, né, que ele traz as memórias, as angústias, né? Essa questão existencialista que é própria de cada poeta, é própria de cada pessoa, mas principalmente do artista, né? Então, isso vem de uma forma muito marcada na obra do Bruno. A poesia do Bruno, ela tem som, ela tem cor, ela tem o ritmo, e, ao mesmo tempo, também ela tem uma vagarosidade, né? E ela nos permite múltiplas leituras. Então, Bruno, eu já queria começar a lhe parabenizar por essa polifonia que a sua obra nos possibilita, pela escolha vocabular, mas principalmente pela elaboração do glossário. E eu me emocionei porque eu li o glossário e muitas palavras me lembraram a minha mãe, principalmente quando eu li a palavra bonina. Nós tínhamos o pé com as boninas, flor que ela gostava tanto. Então, eu desejei ter uma bonina e fiz uma viagem no tempo. Muita gente nem sabe o que é um pezinho,
o que é uma bonina. E eu falei, poxa vida, que maravilha, né? Ele traz para nós muitas questões, né? Mexe com a memória mesmo. Eu escolhi um poema, Bruno. Eu li sua obra assim de uma forma bem rápida, porque recebi também com pouco tempo, né? Já tinha outros compromissos, mas li com muito carinho. E se eu pudesse, eu selecionaria 3 poemas, mas o tempo é pequeno. E eu escolhi, na verdade, o poema 1, o 8, o 10 e o 13, como os que eu me identifiquei mais, mas como o 10 é o maior poema, eu gostaria que o Renato projetasse ele, que é a partir dele que eu gostaria de falar sobre sua obra. Então, ele tem mais outra página, né? Mas se ficar aí, está tudo bem. Então, o que eu pude perceber é que a poesia do Bruno ela é marcada por temas sombrios, né? Ela é carregada por esses temas sombrios. Ele já disse que gosta do preto, do cinzento, dessa coisa da obscuridade, né? Na poesia dele tem algo nebuloso, algo obscuro, algo sombrio. E aí o verso ele começa falando: eu amo a noite, amo os funerais, sinistro como o arranhar dos cedros, no fundo dos abismos siderais. Então, aí já marca essa questão de ter o tema sombrio, mas não só nessa primeira estrofe, né? Mas durante a leitura da obra, a gente vai ver palavras como tormento, derramamento de sangue, deserto, malditas canções, o rosto frio da morte, o túmulo, a escuridão. Então, além dessas, outras palavras que vão marcar essa questão na obra do Bruno, essa questão dos temas sombrios. Outro aspecto que também eu notei, né, que ele constrói esse aspecto sombrio também a partir da musicalidade, da forma como ele escolhe a composição, né, a tessitura dos versos, a escolha dessas palavras, ela vai gerar essa musicalidade que vai fazendo com que a gente vai instaurando na poesia esse tema sombrio. Além disso, né, outro aspecto que eu observei, a questão da subjetividade, mas de uma forma bem pessimista, né? Então, quando ele expressa a subjetividade, ele é muito pessimista. Como eu já sabia que não ia dar para falar todos os versos, mas eu destaquei um verso de outro poema para expressar esse pessimismo. Ele diz assim, né, que as pessoas elas não possuem pena, né? Elas não vão ter pena de você. Ou então, ele fala assim, no verso 1, ele diz assim: o desinteressado aguarda o teu fracasso. Eu falei, isso é muito forte, né? Muito pessimista. E aí ele vai também colocando outras questões que geram um choque da realidade, porque as pessoas não estão acostumadas a ouvir assim esse tipo de expressão na linguagem cotidiana. O mundo é muito cercado por eufemismos, né? E muitas vezes até por hipocrisias, então a pessoa não vai dizer para mim que o desinteressado aguarda o meu fracasso. Então, isso é muito forte. Não sei se é um pessimismo ou se é uma questão da realidade bem explícita, né? A realidade dura e crua. Então, esse pessimismo ele também vem acompanhado da subjetividade, quando ele diz nesse poema aí, 10, livrai-me para que eu não caia na solidão do sentimentalismo, cativo do pessimismo, a minha amargura em algum lugar do jardim. Então, esses versos ele vai marcando a subjetividade, mas, ao mesmo tempo, instaurando esse pessimismo. Mas o que eu achei muito interessante nesse poema 10 é que a gente vê essa questão do pessimismo, é que a gente vê essa questão dos temas sombrios, mas eu consegui perceber uma autorreflexão sobre o fazer poético,
E esse é um atributo que é muito marcante na poesia contemporânea. Quando ele diz assim, máquina de escrever em uma garrafa vazia, será que consigo escrever esses versos? Ou seja, ele expressa, né, o eu lírico expressa aí uma angústia do ato de escrever, uma angústia que o artista vivencia, que o poeta vivencia em seu processo criativo. E aí, ao mesmo tempo que ele busca romper com a questão do que é muito modelo tradicional, ele vai usar essa liberdade poética, né? Ele tem essa questão da contemporaneidade, quando ele rompe com a questão da ordem, da ortografia, e aí ele utiliza, ao mesmo tempo que um vocabulário arcaico, ele utiliza traços da contemporaneidade. E também, ao mesmo tempo que ele busca romper com os modelos tradicionais, ele escreve sonetos, ele mede os versos. Então, há muitas contradições, né? Não dá para enxergar um único estilo, né? Esse artista ele é multi. Ele, no processo de tessitura dos poemas, ele trava essa luta com as palavras, né? Quando ele diz, será que eu vou conseguir, né, escrever esses versos? Aí a gente retoma, né? Vai lá na poesia de Drummond, lutar com as palavras é a luta mais vã. Enquanto lutamos, mal rompe amanhã, não é assim? E também a gente lembra de Cecília Meirelles, quando ela diz, ai, palavras, que estranha potência vossa. Enquanto eu lia os poemas do Bruno, esses poemas, eles ecoavam na minha memória, como se me remontassem, como se me levassem a ler os poemas modernos. Na verdade, eu estava lendo um poema dele, clássico, e eu estava fazendo uma inferência com um poema moderno que eu estava lendo. Então, realmente, lutar com as palavras é a luta mais vã, mas só que o Bruno, sendo um poeta contemporâneo, ele vai estabelecer essas relações intrapoéticas com Drummond, com Cecília, com outros autores, e com diferentes estilos, com diferentes momentos literários. E aí ele usa esses elementos da poesia tradicional, metrifica, mas ele fala também das deusas, das musas, fala do existencialismo, e mesmo falando disso, ele vai estabelecer também esse diálogo com a vanguarda e com os contemporâneos. E aí a gente tem a certeza, né, de que realmente o texto não nasce do nada, como dizem aí os teóricos. Aí eu lembrei de Bose, né? Quando a gente estuda Bose, ele fala que o poema não nasce do nada. Quando a gente lê a obra de Eduardo Martins, a obra do Binho, faz muito a gente pensar, né? Quando a gente lê a obra desses grandes poetas, faz muito a gente pensar em ler, quando está lendo essa obra do Bruno. Por quê? O Bruno ele traz, né, essas novidades poéticas, mesmo ele dizendo que gosta do clássico, que ele é meio parnasiano, a gente vê muito do simbolismo, do modernismo e da contemporaneidade na obra de Bruno. E outro aspecto muito interessante que eu notei é que ele utiliza a liberdade poética para grafar as palavras sem considerar a reforma ortográfica, mas isso como uma estratégia, né, como uma estratégia, como um recurso composicional, para fazer ver a questão gráfica dos versos ali expostos, né? E também, além disso, ele usa as palavras arcaicas e vai se utilizar das figuras de linguagem. Eu achei muito interessante a forma como ele personifica, né? Tem um verso que eu não sei se eu fiz a leitura correta, mas eu vejo como forma de personificar, onde ele diz, anseia também o palpitar do seio,
aí faz a comparação, né? Como forma de encontrar uma cura. Porque observa-se assim, ó seio da terra, acariciei o rosto frio da morte. Então, ele usa as sinestesias, as personificações, as expressões metafóricas, as hipérboles, né? Tem momento que a gente vê um exagero, mas, ao mesmo tempo, vê a questão principalmente da personificação. E ele também escreve com misticismo e espiritualidade, quando ele recorre às deusas, às santas, e vai trazendo aquela mistura, né, do sagrado está ali em alguns versos. E eu achei isso muito interessante, porque tem uma oposição muito forte do materialismo, quando ele expressa os mistérios, as sensualidades, né? Há toda uma combinação desse aspecto emocional, sensorial. Então, e o que dizer da pintura, né? E o que dizer da pintura, que também faz parte da arte e das memórias, né? Então, tudo nesta obra é muito articulado, porque não é comum a gente pegar uma obra que tem várias coisas, né? Então, assim, é uma obra múltipla mesmo, porque você tem a possibilidade de analisar a questão do verso, tanto dos aspectos estruturais quanto dos aspectos temáticos, memoráticos, e a questão, ao mesmo tempo que ele fala dessas questões da subjetividade, do existencialismo, ele também fala um pouco do cotidiano, né? Como diz lá na introdução, ou no prefácio, ele fala do chão da poesia dele, né? Então, ele consegue fazer essa articulação quase perfeita, né? Eu também percebi que ele é um artista muito exigente, por conta da qualidade dos versos, da combinação, da métrica. E quando ele dizia, né, quando eu conheço o Bruno assim muito pouco, ele é muito recluso, muito solitário. Inclusive, quando eu recebi a mensagem dele no WhatsApp, eu falei, aconteceu algum problema, né? Porque o Bruno, ele é daquelas pessoas que não acessam o WhatsApp, não lê mensagem. E aí, quando eu vi a mensagem do Bruno, fiquei curiosíssima. Eu vi que tinha chegado a mensagem dele, mas eu estava em sala de aula, nem só pude ver no final da tarde. E aí a gente percebe nessa questão do homem solitário, recluso, exigente na arte que ele produz, na literatura que ele produz. Então, assim, foi uma obra, Bruno, quase perfeita, pela combinação das cores, das formas, pela questão das ilustrações, né? Você diz que tem fotografia, mas até nas fotografias a gente percebe tudo muito organizado ali, não tem nada fora do lugar naquela página. O que é gravura está perfeito, o que é verso também está perfeito. Então, a gente vê uma exigência da forma, da escolha das palavras. Então, eu teria muitas coisas para falar sobre o seu poema e sobre o seu livro, né? Mas eu acho que eu já falei bastante, né? Eu acho que há muitos versos com composições muito abstratas que o leitor tem que pensar bastante para entender o sentido. Então, naquele poema, no poema 10, que foi o poema que eu escolhi, a primeira leitura, eu que sou acostumada a ler poema, eu não consegui enxergar muitas coisas, né? Porque você começou falando, né, que amava os funerais, mas aí depois você falou do processo de escrita. Então, assim, os temas eles estão articulados, mas numa primeira leitura a gente não consegue notar, né? Mesmo você anunciando que a sua alma procura, né? Que a sua alma anseia, e aí você também tem uma parte muito interessante, que é um poeta que está mesmo
em grande sofrimento, porque você diz que você está juntando os cacos, que você está desmanchando os restos. E aí eu consegui ver essas imagens, né? Juntar os cacos, desmanchar os restos, né? A máquina de escrever e uma garrafa vazia, eu pensei uma garrafa de vinho, eu digo, ele já bebeu e já está para lá de Bagdá. E aí você mostra, né, essa dificuldade de compor o poema, do verso que não quer sair, né? E aí você junta os cacos, você desmancha os restos. E juntar os cacos a gente consegue, agora desmanchar os restos é um trabalho mais laborioso, né? Só que aqui você não se referia a cacos e nem restos, né? Eram as palavras, era o processo de escrita, era essa luta que é uma luta mais vã, que talvez precisasse de uma outra garrafa, de uma garrafa cheia, para que eles surgissem, né? Então, Bruno, você está de parabéns. Quisera eu ter a capacidade de escrever pelo menos uma estrofe desta. Eu falei, faz a doação desse poema para mim, Bruno, porque realmente o processo de escrita é um processo prazeroso, mas ao mesmo tempo é um processo doloroso. Então, obrigada, Bruno. Eu estou aqui ainda à disposição, estou pensando aí no tempo, né? Dizer para você que você está convidado para vir fazer a sua exposição e o lançamento da sua obra em Guajará-Mirim. A gente pode organizar isso aqui na fronteira, tanto em Guajará-Mirim como em Guaiara-Mirim. Tá? Então, o convite está posto. No dia que você quiser, né? A gente sabe que não é fácil vender livros, né? Talvez a gente não garanta um sucesso muito grande na venda de livros, mas a gente garante um sucesso muito grande nessa exposição e estamos aqui à sua disposição. Você coloca na mão dos leitores uma obra preciosa. Obrigada. Eu que agradeço, auxiliadora, que palavras. Eu fiquei em choque. Fiquei pronto. A mulher analisou, ela leu, né? A gente espera que as pessoas tenham, de certa maneira, eu sinto assim que tem uma dificuldade, né? É grande. As palavras, a composição, o que realmente quer dizer aquilo, né? E a auxiliadora está de parabéns, cara. É a auxiliadora especialista agora. Ela que vai estar... Aliás, a auxiliadora, né, foi uma super parceira da Poética Arte do Desprezo, dando entrevista no documentário independente que eu fiz, que eu produzi, perdão. Então, assim, lembrando também que a auxiliadora já estava acompanhando aí os trabalhos que eu fui publicando, né? E participou com as sábias palavras. Se vocês puderem depois pesquisar aí na Monocromática Produções, hein? O documentário independente da Poética Arte do Desprezo. É fascinante também, eu tive um trabalho danado para poder publicar. E eu fiquei sem palavras também. Foi muito bacana a participação. E outra coisa, acertei, né, auxiliadora? Muito obrigado. Acertei mesmo. Estamos finalizando, né? Eu gostaria de só complementar, né, com o que a auxiliadora já veio descrevendo aí detalhadamente, praticamente. Ela fala assim que não tive a oportunidade de me aprofundar. Poxa, tudo que ela deixou exposto para a gente já dá para dar um aço, né? É uma obra interessante, né? E como já estamos finalizando, eu gostaria de aproveitar o ensejo para recitar, né, um verso que ele é um verso do parágrafo 21, né? Então ele vai estar acessível para vocês. Vou deixar só a surpresa para vocês. Não, Renato, vou recitar para eles depois eles puderem ter a obra, né?
com essa belíssima arte aí e essa mensagem, eu vos recito, né? Exploro, minucioso, o que é desconfortante. Pervejo e qualifico sem ao menos tentar rotular. Ininteligivelmente, trata-se de uma obra singular, sem meus tons, continuamente relutante. Um poço sem fundo, inexpressível coração ferido. Combate do maldito tédio a ver. Acho que a internet do Bruno deu uma leve travada aqui, só um minutinho, tá bom? Reinicia. Tem que dar uma atualizada, Bruno. Já já o Bruno volta, só um minuto. Enquanto o Bruno volta, né, a gente está com uma questão aqui da internet, ele está reconectando aqui e já a gente prossegue, né? Quero também registrar aí os agradecimentos à professora auxiliadora pelas suas palavras, pela sua fala, né? Ela disse que não ia fazer análise da obra do Bruno, mas nos brindou aí com excelentes palavras sobre a obra do Bruno, sobre a produção do Bruno, né? Teve pouco tempo aí, e essa primeira impressão já ficou, já viu que de fato é uma obra feita com muito carinho, né? Feita com muito cuidado, feita com muito detalhe, né? Então a gente se sente feliz também pelo Bruno, né? Eu conheci o Bruno acadêmico do curso de filosofia da Faculdade Católica, aí que a gente começou a ter os primeiros contatos e saber da produção dele no Sarau, lá da Católica, ele sempre apresentando as suas produções, as suas obras, e a partir daí a gente dá essa sequência, né, a esse projeto, né, a esses trabalhos, e aí a amizade que segue, o contato que, mesmo depois de concluído o curso, né, a gente seguiu com esses contatos, e muito feliz, muito honrado de estar participando hoje da mediação, né, do lançamento dessa obra do Bruno Cruz, desta segunda obra, né, além também, como ele mencionou, do próprio documentário que ele fez, né, quando ele lançou a obra poética A Arte do Desprezo, e outros documentários que ele tem participado conosco, e produzido também, documentários, livros. Então a gente se sente feliz pelo Bruno, né, estar galgando aí e mostrando ao público esses conhecimentos. Então, a gente está feliz, né, por esse novo lançamento, né, esse projeto que foi aí a partir do prêmio, né, que o Bruno recebeu do edital da Sejusel, o edital número 33 de 2021, Sejusel Codec, né, segunda edição de Alejandro Bedotti, né, justamente prêmio para levar ao público, né, pesquisas científicas, pesquisas artísticas como essa que o Bruno traz, né, como a obra A Incomensurabilidade da Existência traz essa multiplicidade do fazer artístico do Bruno, que ele até não gosta muito de ser chamado de artista, mas sim de artesão, né? Aquilo que a professora auxiliadora comentava, né? Esse juntar as palavras, juntar os cacos aí, né? Esse processo é justamente a construção, né, do trabalho do Bruno, que se caracteriza por uma variedade, né, de produções, como ele nos apresentou ao longo da noite. Então, o Bruno voltou aqui para a gente. Então, estava, infelizmente, né, Bruno, teve um probleminha da internet, justamente no momento que ele estava aí, acho que foi a emoção, Bruno, deve ter sido a emoção, justamente aí no poema. Você quer recomeçar então, Bruno?
Conseguimos retornar, Renato? Tá ok? Ok. Que bacana. Infelizmente, né? Do melhor do verso, quando eu criei coragem, ó, teve esse problema técnico. Não tem problema, gente. Vamos ter outras oportunidades, tá? Eu retornei mais para finalizar, tá? Para fazer os agradecimentos a todos aí, aos presentes, assim como a auxiliadora, assim como o Michael, que fez a correção gramatical da obra, o Renato, a Eva, com a equipe Vozes e Encantos Amazônico, a Niuara aí de Guajará-Mirim, fazendo essa parceria conosco. Agradecer a família Cruz, que sempre acompanha a publicação no meu trabalho também. A todos que estiverem acompanhando aí, quem sabe a gente vai degustar aí um bom vinho, né? Lendo e relendo essas memórias, essa obra, né? Assim como essa obra, assim como a própria poética, é também uma incomensurabilidade da existência, né? Eu agradeço, deixo meu agradecimento, espero que todos gostem. E é isso, pessoal. Meu muito obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado aí a todos que nos acompanham também aqui no coletivo Vozes e Encantos, né? Mandar um alô para todos que estão nos acompanhando. Temos aí a Maria Grima, diretamente de Guajará-Mirim, a nossa fã número 1 aí, né? Está sempre presente conosco, acompanhando as nossas produções do coletivo Vozes e Encantos Amazônicos. A Eva da Silva Alves, que está aqui conosco também no apoio, nos bastidores e comentando aí, né? Como o Bruno mencionou. Né, faz parte do coletivo Vozes e Encantos e está aqui, né, acompanhando, prestigiando também, dando todo o suporte no apoio de produção também, de transmissão desta live. Né? Agradecer aí o Arthur, acadêmico de filosofia, meu aluno, né? Até comuniquei eles que hoje tinha marcado com o Bruno Cruz o lançamento da obra, não pude estar com os alunos, a gente ia fazer uma avaliação do nosso sarau e os alunos estão aí prestigiando. Então tá o Arthur, eu vi o Wesley por aí também, a Márcia Prado, que minha colega de trabalho está aí, a Ilma também está aí conosco nos acompanhando, o Maico, né, José Maico, também egresso do curso de Filosofia da Católica e parceiro aí de 11 publicações e do coletivo Vozes e Encantos. Tá a Janete Alves nos acompanhando, o Wesley, né, mandando aí um abraço, um parabéns ao Bruno Cruz pela produção. A Luar Semijoias, né, a Luciana Ramos, colega do Bruno aí, né, parceira também do Bruno de algumas produções. A Janete já comentei, a Saraya Chaves, eu acho que é essa a pronúncia, a Eliane Oliveira, o Jackson, a Ilma, novamente, agradecer a todos presentes aí nessa live, o Josué Marcos, né, nosso colega aí também da filosofia, está conosco, o Eliakim, diretamente de Costa Marcos, Guajará-Mirim, a Janete, já comentei, então a Giovana, né, nossa também, já temos alguns trabalhos aí da parceria da Giovana, intérprete de Libras, acompanhando, prestigiando este momento. A Rai da Luar também está conosco. E agradecer a todos, né, por esse momento, registrar e agradecer novamente o apoio da Sejusel, né, que foi através desse apoio, através desse prêmio, que tornou possível aí a produção desta obra. Então, passo a palavra ao Bruno, já até fez os agradecimentos finais, né, mas aí se tiver mais algum alô, Bruno, fique à vontade. Jackson, pai, Ilma, agradecer a todos presentes aí nessa live. O Josué Marcos, né, nosso colega aqui também. Novamente a gente teve um outro problema técnico aí com o microfone do Bruno. Mas ele estava aqui justamente registrando os agradecimentos. Passo rapidamente para a professora auxiliadora, então, para registrar também os agradecimentos finais. Eu não poderia deixar de agradecer a presença de
3 alunas muito queridas do segundo período do curso de Letras aqui de Guajará-Mirim, Saraiê, Eliane e Janete, que estão sempre conosco. Também agradecer a presença do Robério, que é um aluno bolsista que desenvolve um lindo projeto na Procea, na Unir, em Porto Velho. Nosso amigo aceitou nosso convite. Agradecer ao coletivo Vozes e Encantos Amazônicos e ao Bruno por essa oportunidade e dizer que o coletivo ele tem um trabalho grandioso com a cultura rondoniense, a cultura amazônica, e estamos à disposição para o que precisar, né? Então, é um grupo que fala da arte, da cultura, da história, da memória, da literatura. Então, a gente agradece e deseja muito êxito para o Bruno, para essa belíssima obra. Estamos aqui, Bruno, para divulgar sua obra. Quando você já tiver os exemplares impressos, faça um cartaz, nós teremos prazer em divulgar, e se você quiser apresentar o seu trabalho aqui, fazer sua exposição, fazer uma oficina de poesia aqui para os nossos alunos, a gente tem uma estrutura e nós lhe receberemos com muito carinho. Tá bem? Muito obrigada. Renata, eu também não poderia deixar de dizer, né, a doutora Eva Alves, que está aí agora conosco, né? Então, nós também estamos à disposição. A Eva que concluiu seu doutorado neste mês, e a gente queria dizer que ela é aqui de Guajará-Mirim, então nós teremos um imenso prazer também de recebê-la. Está certo, Eva? Tê-la agora, doutora Eva Alves, para nós é um motivo de grande orgulho. Então, Pode muito sair. Obrigada. Tu não está aparecendo, é o Bruno. Bruno, cadê o teu, Bruno? Muito obrigado, então, professora auxiliadora, obrigado aí a todos, né? De fato, a Eva está aqui no suporte, em todo o apoio aí, nesse processo de produção desse livro. Então, a gente agradece, infelizmente tivemos um probleminha técnico, o Bruno já registrou os agradecimentos aí e as palavras para a professora auxiliadora e para todos aqueles que o apoiaram aí, né, durante a produção desse livro. Então, nosso muito obrigado a todos, nosso muito boa noite e até o próximo evento, né? Muito boa noite a todos aí.